Amanda segurava a barriga de 7 meses como se fosse seu passaporte para a riqueza eterna. Tinha conseguido arrancar o milionário da esposa, destruído um casamento de anos e garantido seu futuro brilhante. Mas quando Suelen entrou naquela festa radiante, ao lado de outro homem, Amanda descobriu que algumas vitórias podem se transformar na maior humilhação pública da sua vida. E que nem todos os segredos ficam enterrados para sempre. Suelen estava dobrando as roupas no quarto quando o celular de Marcelo vibrou em cima da cama. Ela nem prestou atenção no começo, concentrada nas camisas que precisavam ser passadas, mas o aparelho não parava de tocar. Uma mensagem atrás da outra, como se fosse urgente. Curiosa, ela se aproximou e viu o nome na tela. Amanda. Quem era Amanda? Marcelo nunca tinha falado de nenhuma Amanda no escritório. O coração dela começou a bater mais forte. Aquela sensação ruim que a gente sente quando algo não está certo. A tela acendeu de novo. Outra mensagem da tal Amanda. E outra. Suelen olhou para a porta do quarto. Ouviu Marcelo no chuveiro. A água correndo. Suas mãos tremeram quando pegou o celular. Sabia que não deveria olhar, mas alguma coisa dentro dela gritava que precisava saber. A primeira mensagem que ela leu fez o mundo desabar. Amor, não aguento mais esconder. Nosso bebê está crescendo e não aguento mais esconder. Suelen leu de novo, achando que tinha entendido errado. Marcelo ia ser pai. Mas como, se eles tentavam ter filhos há anos? As mãos dela tremiam tanto que quase derrubou o telefone. Rolou a conversa para cima, lendo mensagem por mensagem. Te amo, meu marido emprestado. Mal posso esperar você se livrar dela. Nossa bebê vai nascer no palácio que ela pensa que é dela. Cada palavra era uma facada no peito. Marcelo tinha uma amante. E essa amante estava esperando um filho dele. O filho que Suelen sonhava em dar para ele há tanto tempo. O filho que os médicos diziam que ela não conseguia ter. Suelen se sentou na cama, as pernas bambas. Quantas vezes ela se culpou por não conseguir engravidar? Quantas noites chorou escondida no banheiro, achando que era uma esposa incompleta? E agora descobria que Marcelo tinha conseguido um bebê com outra mulher. O barulho do chuveiro parou. Marcelo ia sair do banheiro a qualquer momento. Suelen colocou o celular exatamente onde estava e tentou disfarçar que estava dobrando roupa, mas as lágrimas não paravam de escorrer. Como ia conseguir fingir que não sabia de nada? Marcelo saiu do banheiro com a toalha na cintura, cantarolando baixinho. Ele parecia feliz, mais feliz do que estava há tempos. Agora ela entendia o porquê. Tinha uma namoradinha grávida esperando por ele em algum lugar. Que cara é essa, o amor? Marcelo perguntou vendo o rosto inchado dela. Está chorando por quê? Suelen o encarou. 12 anos casados. 12 anos construindo uma vida juntos. E ele perguntava com essa cara de inocente, como se não estivesse destruindo tudo pelas costas dela. Quem é Amanda? A pergunta saiu baixinho, mas cortou o silêncio do quarto como uma navalha. Marcelo parou de se secar. A expressão dele mudou na hora. O sorriso sumiu. Os ombros ficaram tensos. Ele sabia que tinha sido descoberto. Como você soube dela? Marcelo não negou. Não fingiu que não conhecia nenhuma Amanda. Apenas quis saber como Suelen tinha descoberto. Seu telefone não parou de tocar. Ela mandou mensagens falando que você vai ser pai. Suelen tentou manter a voz firme, mas estava quebrando por dentro. Marcelo suspirou fundo e se sentou na cama, longe dela. Suelen, eu posso explicar. Explicar o quê? Que você tem uma amante, que ela está grávida, que vocês fazem planos nas minhas costas? A voz dela estava subindo, toda a dor saindo de uma vez. Não foi planejado. Aconteceu. Aconteceu? Suelen se levantou indignada. Você tropeçou e caiu em cima dela? Ela engravidou de vento? Marcelo baixou a cabeça. Começou há alguns meses. Ela trabalha no prédio ao lado do escritório. A gente se encontrava às vezes para almoçar. Alguns meses? Suelen sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Há quantos meses, Marcelo? 8. 8 meses. Ele estava traindo ela há 8 meses e ela não tinha percebido nada. Como uma esposa não percebe que o marido tem outra há tanto tempo? Todas aquelas reuniões que se estendiam, aqueles fins de semana trabalhando, aqueles telefonemas que ele atendia no jardim. E o bebê? Ela está grávida, sim. Marcelo falou como se estivesse anunciando o tempo. Sem emoção, sem remorso.
Suelen desabou no chão, literalmente. As pernas não aguentaram mais e ela se sentou ali mesmo no tapete do quarto, chorando como uma criança. Todo aquele sofrimento por não conseguir dar um filho para Marcelo, todas aquelas consultas médicas, todos aqueles tratamentos dolorosos, e ele tinha conseguido um bebê com a primeira mulher que apareceu. Suelen, levanta daí. Marcelo tentou ajudá-la, mas ela se afastou. Não me toca mais. Ela se levantou sozinha, limpando as lágrimas com as costas da mão. Eu vou assumir o bebê. Marcelo disse isso como se estivesse fazendo um favor para ela. Amanda merece. E eu? Eu não mereço nada? Você é uma mulher maravilhosa, Suelen, mas não consegue me dar filhos. Amanda conseguiu. A crueldade dessa frase ecoou no quarto. Suelen olhou para o homem com quem tinha casado, com quem tinha sonhado construir uma família, e viu um estranho, um homem frio, capaz de jogar na cara dela a coisa que mais a machucava. Então é isso? Você vai me abandonar por causa de uma barriga? Não é só a barriga. É que com Amanda eu me sinto jovem de novo. Ela é diferente, ela é o quê? Mais bonita? Mais nova? Fala logo. Marcelo hesitou, mas a verdade saiu. Ela é tudo o que eu sempre quis numa mulher. Aquelas palavras foram o tiro final. Suelen percebeu que tinha perdido não apenas o marido, mas tinha perdido também a ilusão de que algum dia tinha sido amada por ele. Se Amanda era tudo o que ele sempre quis, então ela nunca tinha sido nada. Eu vou fazer as malas. Marcelo se levantou e começou a pegar roupas do guarda-roupa. Você vai embora hoje? Amanda está me esperando. Já aluguei um apartamento para nós. Suelen não conseguia acreditar. Ele já tinha apartamento com a amante. Já tinham uma vida montada enquanto ela brincava de casinha sozinha. Quantas noites ela tinha preparado jantar especial esperando ele chegar, sem saber que ele estava construindo uma família nova com outra mulher. Marcelo encheu 2 malas com suas coisas mais importantes. Suelen ficou parada no canto do quarto, vendo toda a vida dela sendo desmanchada em questão de minutos. 12 anos resumidos em 2 malas. Quando ele terminou, se aproximou dela. Suelen, eu sinto muito. Você não merecia descobrir assim. E como eu merecia descobrir? Quando Amanda estivesse na maternidade parindo seu filho. Marcelo não respondeu. Pegou as malas e se dirigiu para a porta. Na hora que ia sair, o telefone dele tocou. Ele atendeu na frente de Suelen, sem nenhum pudor. Oi, meu amor, já estou indo. Sim, ela já sabe de tudo. Marcelo olhou para Suelen enquanto falava. Não foi difícil. Ela entendeu a situação. Suelen sentiu uma raiva subir pelo peito que nunca tinha sentido na vida. Como ele ousava dizer que ela tinha entendido a situação? Como ousava conversar com a amante na frente dela, como se ela fosse um móvel da casa? Conta para ela que eu não entendi nada. Suelen falou alto o suficiente para Amanda ouvir do outro lado da linha. Conta que depois de anos de casamento eu não entendi como você virou um homem sem caráter. Marcelo desligou o telefone rapidamente. Não precisa ser grosseira. Grosseira? Eu? Suelen riu, mas não tinha nada de engraçado naquela risada. O grosseiro aqui não sou eu. Ele saiu sem olhar para trás. Suelen ouviu o carro ligando na garagem, o portão abrindo, o barulho do motor se afastando. E então, finalmente, o silêncio. Um silêncio que doía mais que qualquer grito. Ela se olhou no espelho do quarto. Cabelos despenteados, rosto inchado de tanto chorar, camisola amarrotada. Era assim que anos de casamento terminavam, com ela destroçada no quarto vazio, enquanto Marcelo corria para os braços de uma mulher grávida do filho que deveria ser dela. Naquela noite, Suelen dormiu do lado da cama que sempre foi só dela, mas pela primeira vez, a cama pareceu imensa e gelada, e ela não fazia ideia de que aquilo era apenas o começo. O pior ainda estava por vir. Meses se passaram, e Suelen descobriu que a dor da traição era como um machucado que não cicatrizava. Cada manhã ela acordava esperando que aquilo tivesse sido um pesadelo terrível, mas a cama vazia ao lado da dela confirmava que tudo era real demais. Foi quando as amigas começaram a mandar as fotos pelo WhatsApp que Suelen entendeu o tamanho da humilhação pública que estava enfrentando. A primeira foto mostrava Marcelo e Amanda entrando numa loja de bebês no shopping mais caro da cidade. Ela estava radiante, com a barriga já bem aparente.
escolhendo um berço que custava mais que o salário da maioria das pessoas. A segunda foto doeu ainda mais. Amanda estava postando nas redes sociais, com a barriga à mostra, escrevendo: "Quando Deus fecha uma porta, abre um portão. Meu príncipe finalmente se livrou do passado e agora somos só nós três. Eu, ele e nosso bebê." Suelen leu aquele post dezenas de vezes. Se livrou do passado. Era assim que Amanda se referia a ela, como se 12 anos de casamento fossem apenas um obstáculo que Marcelo tinha superado, como se ela fosse um móvel velho que finalmente tinha sido jogado fora. Mas foi a terceira foto que fez Suelen entender que Marcelo não tinha apenas a abandonado. Ele tinha planejado apagar qualquer vestígio dela da vida dele. A imagem mostrava Amanda dentro da casa onde Suelen tinha vivido por tantos anos, redecorando sendo substituídas. O jardim que ela cuidava todos os fins de semana estava sendo reformado. Amanda não estava apenas ficando com o marido de Suelen, estava ficando com a vida inteira dela. Naquele mesmo dia, Suelen recebeu a visita de um advogado, um homem elegante, com pasta de couro cara e sorriso profissional. Ele entregou uma pilha de papéis que fariam qualquer pessoa desabar. "Senhora, seu marido está pedindo o divórcio, e aqui estão as condições que ele está oferecendo." Suelen leu cada linha daqueles documentos, sentindo o coração se despedaçar mais um pouco. Marcelo queria ficar com a casa, com a empresa que eles tinham construído juntos, com as economias, com tudo. Para ela, ele oferecia uma quantia que mal dava para alugar um apartamento decente por alguns anos. "E se eu não aceitar?" O advogado ajustou os óculos. "Senhora, seu marido tem recursos para prolongar esse processo por anos. E durante esse tempo, a senhora não terá acesso a nada, nem à casa, nem ao dinheiro. Ele sugere que aceite a proposta para evitar constrangimentos maiores." Constrangimentos maiores. Como se não fosse constrangimento suficiente descobrir que o marido tinha uma amante grávida e agora queria deixar a esposa na miséria. "Qual é a pressa dele?" Suelen perguntou, embora já soubesse a resposta. "O bebê vai nascer em alguns meses. Seu marido quer regularizar a situação antes disso." Regularizar a situação. Que expressão elegante para dizer que Marcelo queria se livrar da esposa legítima antes de oficializar a nova família. Suelen assinou os papéis naquele mesmo dia. Não porque concordava, mas porque não tinha forças para brigar. Cada dia que passava, ela se sentia mais sozinha, mais cansada, mais invisível. Era como se a Amanda tivesse roubado não apenas seu marido, mas também sua vontade de lutar. Dias depois, chegou a pior notícia. Uma conhecida ligou contando que tinha visto Marcelo no cartório, mudando seu testamento. Tudo que ele possuía agora seria deixado para Amanda e o bebê. Se alguma coisa acontecesse com ele, Suelen não herdaria nem o relógio que tinha dado de presente de casamento. Mas a humilhação final veio quando Suelen foi obrigada a sair da casa. Amanda queria se mudar antes do bebê nascer, e Marcelo tinha dado um prazo de 1 semana para Suelen retirar suas coisas. Suelen passou aquela semana embalando 12 anos de vida em caixas de papelão. Cada objeto que ela guardava contava uma história. A louça que tinham ganhado de casamento, as fotos das viagens que fizeram juntos, os livros que liam para dormir. Tudo indo para caixas, como se fossem apenas objetos sem valor. No último dia, quando ela estava retirando as últimas coisas, Amanda chegou com Marcelo para supervisionar a mudança. Suelen a viu pessoalmente pela primeira vez e teve que admitir que entendia o fascínio de Marcelo. Amanda era realmente linda, jovem, loira, com aquele brilho especial que as mulheres grávidas têm. "Nossa, você guardou muita coisa inútil", Amanda comentou, olhando as caixas de Suelen. "Ainda bem que vou poder redecorar tudo do zero." Marcelo não disse nada. Ficou parado, vendo Suelen carregar sozinha as caixas mais pesadas, como se ela fosse uma funcionária contratada para a mudança. "Marcelo, pode me ajudar com essa caixa?" Suelen pediu, apontando para uma caixa cheia de livros. "Amanda está grávida. Não posso carregar peso e deixar ela nervosa." Ele respondeu sem nem olhar para Suelen. Amanda sorriu vitoriosa. "É verdade. Médico falou que eu preciso evitar qualquer tipo de estresse. E ver ex-esposa é meio estressante, né?"
Suelen carregou a caixa sozinha. E todas as outras também. Marcelo ficou ao lado de Amanda, com a mão na barriga dela como se estivesse protegendo um tesouro. Quando Suelen colocou a última caixa no caminhão de mudança, Amanda fez questão de dar um último golpe. Suelen, sem querer ser má, mas você devia aproveitar essa mudança para recomeçar a vida. Procurar alguém da sua idade, alguém que não queira ter filhos. Porque convenhamos, né? Você já tentou com Marcelo por tantos anos e nunca conseguiu. Talvez seja melhor assumir que não é para ter mesmo. Cada palavra de Amanda era como um soco no estômago. Suelen olhou para Marcelo esperando que ele falasse alguma coisa que defendesse minimamente a dignidade dela. Mas ele continuou calado, acariciando a barriga da namorada. Você tem razão, Suelen respondeu, surpreendendo os dois. Eu realmente preciso recomeçar minha vida. Amanda sorriu, achando que tinha vencido completamente. Mas alguma coisa no tom de voz de Suelen fez Marcelo franzir a testa. Havia uma determinação ali que ele não esperava. Suelen subiu no caminhão de mudança e acenou para os dois. Cuidem bem da casa. Eu construí ela com muito amor. Enquanto o caminhão se afastava, Suelen viu pelo retrovisor Amanda e Marcelo entrando na casa que um dia foi dela. Amanda estava rindo, apontando para o jardim, provavelmente planejando todas as mudanças que faria. Naquele momento, dirigindo para o apartamento minúsculo que tinha conseguido alugar, Suelen tomou uma decisão. Não ia ficar chorando para sempre. Não ia deixar que Amanda e Marcelo pensassem que tinham destruído ela completamente. Eles achavam que tinham vencido. Achavam que tinham conseguido tudo que queriam sem consequências. Mas a vida tem uma forma curiosa de ensinar lições para quem pensa que pode pisar em cima dos outros sem nenhum problema. Suelen não sabia ainda como, mas tinha certeza de que um dia a verdade viria à tona. E quando isso acontecesse, Amanda descobriria que algumas vitórias custam muito mais caro do que a gente imagina. Enquanto dirigia pela cidade, vendo a vida seguindo normalmente para todas as outras pessoas, Suelen fez uma promessa silenciosa para si mesma. Não ia ficar para sempre na posição de vítima. Ia descobrir uma forma de se reerguer, de se reconstruir, de provar que valia muito mais do que Marcelo e Amanda imaginavam. Porque às vezes, quando a gente perde tudo, é exatamente aí que descobre do que realmente é capaz. O apartamento que Suelen conseguiu alugar ficava num prédio antigo, longe de tudo que ela conhecia. 2 quartos minúsculos, cozinha do tamanho de um armário e uma janela que dava para o muro do vizinho. Era o oposto completo da casa espaçosa onde tinha vivido por tantos anos, mas era o que seu dinheiro permitia agora. Na primeira semana, ela ainda tinha esperanças de que as amigas aparecessem para visitá-la, para dar apoio, para mostrar que não estava completamente sozinha no mundo. Mas o telefone não tocava. As mensagens no WhatsApp diminuíam a cada dia, e quando tocavam, eram sempre do mesmo tipo. Suelen, soube do divórcio. Que situação difícil, né? Mas a vida segue. A primeira traição das amigas veio através de Carla, sua melhor amiga há 15 anos. Elas tinham dividido segredos, viagens, tardes inteiras conversando sobre os maridos, os sonhos, os medos. Suelen pensava que se alguém ia ficar do lado dela, seria Carla. Foi quando viu as fotos no Instagram que entendeu como estava enganada. Carla estava na festa de aniversário de Amanda. Sorrindo, brindando, comemorando como se nada tivesse acontecido. Na legenda ela escreveu: celebrando a vida e os novos começos com pessoas especiais. Suelen olhou aquela foto dezenas de vezes, tentando entender como uma pessoa que dizia ser sua amiga podia estar comemorando com a mulher que tinha destruído seu casamento. Mas a explicação chegou no dia seguinte, através de uma mensagem fria de Carla. Suelen, você precisa entender que a gente não pode escolher lados. Marcelo é nosso amigo também. Amanda parece ser uma pessoa legal, e eles estão felizes. Não podemos ficar presas no passado. Presas no passado. Como se 12 anos de casamento fossem apenas uma fase que Suelen precisava superar rapidamente para não incomodar ninguém. A segunda traição veio de forma ainda mais cruel. Suelen descobriu que tinha perdido o emprego na empresa de marketing onde trabalhava há 8 anos. O chefe, Sr. Roberto, a chamou numa sexta-feira e explicou com constrangimento que iam ter que reestruturar o departamento dela. É uma questão econômica, Suelen. Você entende, né? Mas Suelen não era boba. Sabia que Marcelo tinha influência naquela empresa.
Tinha vários contratos com eles, movimentava muito dinheiro. E agora que ela não era mais esposa dele, tinha virado um problema. Senhor Roberto, isso tem a ver com meu divórcio? O homem baixou a cabeça, confirmando sem precisar falar. Suelen, você é uma profissional excelente. Mas a situação ficou complicada. Marcelo sugeriu que seria melhor para todos se você procurasse outros horizontes. Outros horizontes. Que expressão elegante para dizer que o ex-marido tinha pedido para ela ser demitida. Suelen saiu daquele escritório carregando uma caixa com seus pertences pessoais, sentindo que estava perdendo muito mais que um emprego. Estava perdendo a identidade que tinha construído durante anos, o respeito profissional, a independência financeira. Mas a pior traição de todas veio da própria família. Suelen ligou para sua irmã mais velha, Rosana, esperando encontrar pelo menos ali um pouco de compreensão. As duas sempre foram próximas, dividiam tudo desde pequenas. Rosana, preciso conversar com alguém. Estou me sentindo muito sozinha. Suelen, olha, eu entendo sua dor, mas você precisa fazer uma reflexão. Que tipo de reflexão? Será que você não falhou como esposa? Será que não deixou Marcelo carente em alguma coisa? Homem não trai sem motivo. As palavras da irmã doeram mais que qualquer coisa que Marcelo ou Amanda tinham falado. Era sua própria família culpando ela pela traição que tinha sofrido. Como você pode dizer uma coisa dessas? Suelen, desculpa ser direta, mas você nunca conseguiu dar filhos para ele. Qualquer homem ia acabar procurando isso em outro lugar, e agora Amanda conseguiu o que você não conseguiu. Suelen desligou o telefone e chorou por horas. Até a família estava do lado de Marcelo. Até as pessoas que deveriam amá-la incondicionalmente achavam que ela merecia ser abandonada por não conseguir engravidar. Os dias seguintes foram uma mistura de desemprego, solidão e desespero. Suelen passou a sair de casa apenas para comprar o necessário, evitando lugares onde podia encontrar conhecidos. Cada saída era um risco de ouvir comentários maldosos ou receber olhares de pena. Foi num desses dias, no supermercado, que ela teve o encontro mais humilhante de todos. Suelen estava na fila do caixa quando ouviu uma risada conhecida atrás dela. Se virou e viu Amanda com duas amigas, empurrando um carrinho cheio de produtos caros. A barriga dela estava ainda maior, e ela usava roupas que custavam mais que o aluguel do apartamento de Suelen. Meninas, vocês não sabem o que aconteceu ontem. Amanda falava alto, como se quisesse que todo mundo ouvisse. A ex-mulher do Marcelo ligou para ele chorando, pedindo dinheiro emprestado. Disse que está passando dificuldade. As amigas riram como se fosse a piada mais engraçada do mundo. Sério? E o que ele falou? Falou que ela precisa aprender a se virar sozinha, que não é mais problema dele. Amanda riu ainda mais alto. Imagina, uma mulher da idade dela, sem filho, sem marido, sem trabalho, deve estar desesperada. Suelen sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Ela nunca tinha ligado para Marcelo pedindo dinheiro. Amanda estava inventando aquela história apenas para humilhá-la publicamente. E ela aceitou numa boa? Nem ligou de volta. Deve ter entendido o recado. Amanda ajeitou a barriga com orgulho. Coitada. Deve estar percebendo agora que perdeu o único homem que algum dia ia querer ela. Suelen não conseguiu mais ficar na fila. Abandonou as compras no carrinho e saiu correndo do supermercado, ouvindo as gargalhadas de Amanda ecoando atrás dela. Chegou em casa destruída, percebendo que não tinha mais para onde correr. Os amigos tinham escolhido o lado de Marcelo. A família achava que ela merecia ser abandonada. O trabalho tinha se tornado impossível por influência do ex-marido. E agora Amanda espalhava mentiras sobre ela em público. Naquela noite, Suelen se olhou no espelho do banheiro minúsculo e viu uma mulher que não reconhecia. Cabelos sem corte há semanas, olhos inchados de tanto chorar, pele pálida de quem não saía ao sol. Era como se a Suelen que existia antes tivesse morrido junto com o casamento. Ela pegou o telefone e por alguns momentos considerou ligar para Marcelo. Não para pedir dinheiro, como Amanda tinha inventado, mas para implorar que ele parasse de destruir o que restava da vida dela, para pedir um pouco de compaixão pelo que tinham vivido juntos. Mas quando ia discar, se lembrou da frieza com que ele tinha saído de casa, da forma como tinha ficado calado enquanto Amanda a humilhava, de como tinha pedido para ela ser demitida. Marcelo não ia ter pena dela.
Ia apenas contar para Amanda que a ex-mulher tinha ligado chorando, dando mais munição para as humilhações públicas. Suelen largou o telefone e tomou a decisão mais difícil da vida dela. Ia ter que reconstruir tudo sozinha. Ia ter que encontrar forças que não sabia se tinha, porque ficar esperando compaixão de quem a tinha traído e abandonado era só prolongar o sofrimento. Naquela madrugada, sozinha no apartamento silencioso, Suelen fez uma promessa para si mesma. Não ia deixar que Amanda e Marcelo tivessem o prazer de vê-la destruída para sempre. Não ia dar a eles a satisfação de confirmar que ela era realmente uma mulher que não valia nada. Porque às vezes, quando a gente perde tudo e todo mundo, é aí que descobre que a única pessoa em quem pode confiar é ela mesma. E que isso, por mais assustador que seja, pode ser o começo de uma força que ela nem imaginava que existia. Mas Suelen ainda não sabia que o pior estava apenas começando, e que as humilhações que tinha sofrido até agora iam parecer pequenas perto do que Amanda estava planejando para ela. Algum tempo se passou desde o encontro humilhante no supermercado, e Suelen havia tomado uma decisão que mudaria tudo. Não ia mais aceitar ser a vítima silenciosa que todo mundo pisava. Se Amanda e Marcelo pensavam que tinham vencido completamente, estavam prestes a descobrir que Suelen ainda tinha algumas cartas na manga. A primeira coisa que ela fez foi usar parte do pouco dinheiro que tinha para contratar um detetive particular. Não era um luxo, era uma necessidade. Precisava descobrir quem realmente era Amanda, porque alguma coisa naquela mulher não batia certo. O detetive se chamava Carlos, um homem discreto que trabalhava com casos de infidelidade há mais de 15 anos. Quando Suelen explicou a situação, ele balançou a cabeça com conhecimento de causa. Senhora, não é a primeira vez que vejo esse tipo de caso. Mulheres jovens que aparecem do nada na vida de homens ricos. Quase sempre há mais coisa por trás. Que tipo de coisa? Vamos descobrir. Mas me dê algum tempo. Enquanto esperava o resultado da investigação, Suelen decidiu fazer sua própria pesquisa. Começou pelas redes sociais de Amanda, estudando cada foto, cada post, cada comentário. E foi aí que notou a primeira coisa estranha. Amanda dizia ter se formado em administração, numa faculdade particular cara da cidade. Mas quando Suelen ligou para lá, fingindo ser uma empresa interessada em contratar, descobriu que nenhuma Amanda com aquele sobrenome tinha se formado naquela instituição. A segunda mentira apareceu quando Suelen investigou o histórico profissional de Amanda. Ela dizia trabalhar numa empresa de marketing digital, mas quando Suelen passou em frente ao endereço que Amanda colocava no LinkedIn, encontrou apenas um prédio abandonado. Quem é você realmente, Amanda? Suelen sussurrou para si mesma, sentada na frente do computador no meio da madrugada. A resposta veio quando Carlos ligou com as primeiras descobertas. Senhora Suelen, sente-se porque o que vou contar vai chocar a senhora. Suelen se preparou para o pior, mas nada podia tê-la preparado para o que ouviu. Amanda já fez isso antes. 3 vezes. Como assim? Ela tem um padrão. Procura homens mais velhos, casados, com dinheiro, se aproxima, seduz, engravida e depois fica com tudo o que pode. Os ex-maridos pagam pensão, ela fica com apartamento, carro, joias. O coração de Suelen disparou. E os outros homens? O que aconteceu com eles? Um deles faliu pagando pensão para uma criança que descobriu depois que não era dele. O outro teve depressão severa e precisou se internar. O terceiro conseguiu provar na justiça que foi enganado, mas já tinha perdido casa, empresa, família. Suelen sentiu uma mistura de horror e alívio. Horror por descobrir que Amanda era ainda pior do que imaginava. Alívio por saber que não era louca, que realmente havia algo errado com aquela mulher. Tem mais, senhora. Amanda usa nomes falsos. O nome verdadeiro dela é Letícia Santos, e ela tem passagem pela polícia por estelionato. Passagem pela polícia? Aplicou golpe em idosos, fingindo ser enfermeira. Levou joias e dinheiro de várias famílias antes de ser descoberta. Suelen desligou o telefone tremendo. Marcelo não tinha apenas atraído. Tinha sido completamente enganado por uma criminosa profissional. Uma mulher que fazia da destruição de famílias um modo de vida. Mas havia uma peça do quebra-cabeça que ainda não fechava. A gravidez. Se Amanda era tão calculista, por que tinha engravidado logo? Aquilo não fazia parte do padrão dela com os outros homens.
A resposta veio quando Suelen decidiu seguir Amanda pessoalmente. Passou uma tarde inteira observando a rotina dela, e foi quando viu algo que mudou tudo. Amanda saiu do apartamento que dividia com Marcelo e foi direto para um café no centro da cidade. Lá, ela se encontrou com um homem jovem, moreno, que a beijou na boca antes mesmo dela se sentar. Suelen quase engasgou com o próprio ar. Amanda estava traindo Marcelo. A mulher que tinha destruído o casamento dela estava fazendo exatamente a mesma coisa com Marcelo. Mas o choque maior veio quando ela ouviu a conversa dos dois. Chegou mais perto, fingindo ler um livro numa mesa próxima, e escutou cada palavra. Amor, não aguento mais fingir que esse bebê é do velho. Amanda falava baixinho, mas Suelen conseguia ouvir perfeitamente. Calma, meu amor. Falta pouco. Quando nascer, a gente some com o dinheiro dele e vai viver nossa vida longe daqui. Mas e se ele desconfiar que o filho não é dele? Não vai desconfiar. Você calculou direitinho as datas. Ele acha que foi naquela noite de reconciliação que vocês tiveram. Suelen sentiu o mundo girar. O bebê não era de Marcelo. Amanda tinha planejado tudo nos mínimos detalhes, engravidando do verdadeiro namorado, mas fazendo Marcelo acreditar que era o pai. E a ex-mulher dele? Não vai dar problema? Amanda riu com desprezo. Aquela coitada está destruída, sem amigos, sem trabalho. Ninguém acredita mais nela. Mesmo que desconfie de alguma coisa, quem vai dar ouvidos? Você é terrível. O homem riu, mas havia admiração na voz dele. Terrível e eficiente. Em alguns meses, somos ricos e livres. Suelen saiu do café com as pernas bambas, mas com o coração acelerado pela primeira vez em meses. Tinha a informação que precisava. Tinha a prova de que Amanda não era vítima de paixão, mas uma criminosa profissional. A primeira coisa que fez foi ligar para Carlos. Carlos, preciso de fotos e gravações. Amanda está traindo Marcelo com outro homem. Senhora, isso não vai ser barato. Não importa o preço. Quero todas as provas possíveis. Durante esse período, Suelen se transformou numa investigadora determinada. Junto com Carlos, ela documentou todos os encontros de Amanda com o verdadeiro pai do bebê. Fotografias, gravações, conversas pelo telefone. O mais chocante foi descobrir que Amanda não apenas traía Marcelo, como também roubava dele. Ela tinha uma conta secreta onde guardava dinheiro que retirava da empresa de Marcelo, usando cartões que ele nem sabia que existiam. Senhora Suelen, Carlos falou durante uma das reuniões, essa mulher é um perigo público. Ela não está apenas enganando seu ex-marido. Está cometendo vários tipos de crime. Mas a descoberta final foi a que mais chocou Suelen. Procurando nos arquivos médicos que Carlos conseguiu acessar, ela descobriu algo que mudaria tudo. Durante o tempo que estavam casados, ela e Marcelo tinham feito vários exames de fertilidade. Na época, os médicos tinham dito que o problema estava com ela, que suas taxas hormonais indicavam dificuldade para engravidar. Mas quando mostrou esses mesmos exames para um médico amigo da família, Dr. Eduardo, ele franziu a testa. Suelen, quem interpretou esses exames? O médico que nos atendia na época. Por quê? Porque a interpretação está completamente errada. Seus exames estão normais. O problema não está com você. Como assim? Dr. Eduardo pegou os exames de Marcelo e os analisou cuidadosamente. Depois de alguns minutos, ele levantou a cabeça com uma expressão grave. Suelen, preciso te contar uma coisa que vai chocar você. Pelos exames de Marcelo, ele tem a zoospermia severa. Isso significa que ele é completamente estéril. Não tem nenhuma possibilidade de ter filhos naturalmente. O mundo de Suelen virou de cabeça para baixo. Completamente estéril? Completamente. Se Amanda está grávida, o bebê definitivamente não é dele. Naquele momento, Suelen entendeu a dimensão completa da farsa. Marcelo a tinha abandonado achando que ela era estéril, quando na verdade o problema sempre foi dele. Amanda sabia disso. Por isso teve um caso paralelo para engravidar, mas fez Marcelo acreditar que era o pai. Doutor, por que o médico disse que o problema era meu? Infelizmente, alguns profissionais preferem culpar a mulher para não ferir o ego masculino. É um preconceito terrível, mas ainda acontece. Suelen saiu do consultório com uma mistura de raiva e alívio. Raiva por ter sido culpada injustamente durante todos aqueles anos.
Alívio por saber que nunca houve nada errado com ela. Naquela noite, organizando todas as provas que tinha coletado, Suelen percebeu que tinha em mãos o poder de destruir completamente a farsa de Amanda. Tinha fotos da traição, gravações das conversas, provas dos roubos e agora a confirmação médica de que Marcelo era estéril. Mas ela não queria apenas desmascarar Amanda em particular. Queria fazer isso da forma mais pública e humilhante possível. Do mesmo jeito que tinha sido humilhada no supermercado, na frente de todos, e sabia exatamente onde isso ia acontecer. Marcelo estava organizando uma festa luxuosa para anunciar o casamento com Amanda e apresentar oficialmente o bebê que estava chegando. Todos os amigos, a família, os sócios da empresa iam estar lá. Seria o palco perfeito para a maior revelação da vida dele. Suelen sorriu pela primeira vez em meses. Amanda achava que tinha vencido, que tinha conseguido enganar todo mundo perfeitamente. Mas não sabia que a mulher que tinha humilhado e desprezado tinha se transformado numa força que ela jamais imaginaria enfrentar. A festa seria em poucos dias, e quando chegasse, Suelen estaria lá. Não como a ex-esposa humilhada e derrotada que todos esperavam ver, mas como a mulher que ia revelar a verdade mais chocante que aquelas pessoas já tinham ouvido. A festa estava acontecendo no salão mais luxuoso da cidade. Aquele tipo de lugar onde apenas pessoas muito ricas celebravam os momentos mais importantes das suas vidas. Marcelo não tinha economizado em nada. Flores importadas, champanhe francês, uma orquestra tocando música clássica e um buffet que custava mais que a maioria das pessoas ganha em um ano. Amanda estava radiante, usando um vestido bege que custou uma fortuna e que realçava perfeitamente sua barriga já bem evidente. Ela circulava pela festa recebendo parabéns, abraços, presentes caros, como se fosse uma princesa sendo coroada. Cada pessoa que chegava fazia questão de tocar na barriga dela e desejar felicidades para o casal. Marcelo, você deve estar nas nuvens, comentou Roberto, um dos sócios da empresa. Depois de tanto tempo tentando ter filhos, finalmente conseguiu. Marcelo sorriu orgulhoso, com a mão possessiva na cintura de Amanda. Foi uma surpresa maravilhosa. Amanda me deu o presente mais precioso que um homem pode receber. Amanda sorriu docemente, mas por dentro estava calculando quanto dinheiro ainda conseguiria extrair de Marcelo, antes de desaparecer com o verdadeiro pai do bebê. A festa era perfeita para suas pretensões. Todos ali eram testemunhas de que Marcelo assumia oficialmente a paternidade. Isso fortaleceria qualquer processo de pensão no futuro. Amanda, você está linda. Carla se aproximou com um presente caro embrulhado. Deve estar tão feliz de ter conseguido o que Suelen nunca conseguiu dar para Marcelo. Obrigada, Carla. É engraçado como a vida funciona, né? Às vezes a pessoa certa estava bem ali, só esperando a oportunidade. Amanda falou alto o suficiente para outros convidados ouvirem. Cada frase dela era calculada para humilhar a memória de Suelen. O que nenhum deles esperava era que Suelen realmente apareceria na festa. Mas não da forma que imaginavam. Quando as portas do salão se abriram e ela entrou, o murmúrio de surpresa ecoou por todo o ambiente. Suelen estava completamente transformada. Cabelos bem cortados e arrumados, vestido elegante, maquiagem impecável e, principalmente, uma confiança que ninguém tinha visto nela durante o período terrível após o divórcio. Mas o que chocou todo mundo mesmo foi o homem que entrava ao lado dela. Dr. Eduardo era tudo o que Marcelo não era. Mais jovem, elegante de forma natural e, principalmente, tratava Suelen com um carinho e respeito que saltava aos olhos de qualquer pessoa. Meu Deus, é a Suelen! Alguém sussurrou alto o suficiente para ser ouvido por meio salão. Amanda quase engasgou com o champanhe quando viu a ex-mulher de Marcelo entrando como se fosse dona do lugar. Mas o que a deixou realmente perturbada foi perceber que Suelen não estava sozinha e que parecia genuinamente feliz ao lado daquele homem. Marcelo ficou branco como papel. Não estava esperando ver Suelen ali, muito menos acompanhada e com aquela aparência confiante. Durante todo o processo de divórcio, ele tinha se acostumado a vê-la como uma mulher derrotada, destruída, que aceitava qualquer humilhação sem reagir. Quem convidou ela? Amanda sussurrou para Marcelo, tentando manter o sorriso para os convidados. Eu não sei. Não fazia ideia que ela viria.
Dr. Eduardo conduzia Suelen pelo salão com a gentileza de um verdadeiro cavalheiro. Ele puxava a cadeira para ela sentar, trazia bebidas, conversava educadamente com as pessoas que se aproximavam. Era o tipo de tratamento que Suelen nunca tinha recebido de Marcelo, nem mesmo no começo do casamento. Suelen, que surpresa vê-la aqui! Carla se aproximou com aquele sorriso falso que as pessoas usam quando são pegas em situações constrangedoras. Como você está? Estou ótima, Carla. Muito obrigada por perguntar. Suelen respondeu com uma serenidade que deixou a antiga amiga desconcertada. E este senhor é... Dr. Eduardo, meu namorado. Eduardo, esta é Carla, uma antiga conhecida. Dr. Eduardo cumprimentou Carla educadamente, mas sem muito interesse. Sua atenção estava focada em Suelen, e qualquer pessoa que olhasse podia ver que ele realmente se importava com ela. A notícia de que Suelen tinha um namorado médico se espalhou pela festa como fogo em palha seca. Em poucos minutos, todos os convidados sabiam que a ex-mulher derrotada de Marcelo não estava tão derrotada assim. Eduardo, você trabalha onde? Roberto perguntou, claramente curioso sobre a nova situação. Sou urologista no Hospital Santo Antônio. E vocês, como conhecem Suelen? A pergunta inocente de Eduardo criou um silêncio constrangedor. Como explicar que todos ali tinham abandonado Suelen quando ela mais precisou? Como dizer que escolheram ficar do lado de Marcelo por interesse? Foi quando Amanda decidiu tomar a iniciativa. Não ia deixar que Suelen roubasse a atenção da festa dela. Suelen, que bom que você conseguiu. Refazer sua vida, ela disse, se aproximando com a barriga à mostra, como se fosse um troféu. Deve ter sido difícil superar a decepção de não conseguir dar filhos para Marcelo. A frase foi uma facada calculada para humilhar Suelen na frente de todos, especialmente do novo namorado. Amanda queria que Dr. Eduardo soubesse que Suelen era uma mulher defeituosa, que não conseguia engravidar. Mas a reação de Suelen foi completamente diferente do que Amanda esperava. Obrigada pela preocupação, Amanda. Aliás, posso fazer uma pergunta sobre sua gravidez? Claro, Amanda respondeu confiante, achando que Suelen ia perguntar algo como quando o bebê nasceria ou se já sabiam o sexo. Como está seu namorado verdadeiro? Aquele moreno que encontra com você no café do centro? O silêncio que caiu sobre o grupo foi ensurdecedor. Amanda ficou pálida, tropeçando nas próprias palavras. Eu não sei do que você está falando. Não sabe? Suelen tirou o celular da bolsa com a naturalidade de quem está comentando o tempo. Deixa eu refrescar sua memória. E então, para horror de Amanda e choque de todos os presentes, Suelen começou a reproduzir uma gravação de áudio. A voz de Amanda era inconfundível. Amor, não aguento mais fingir que esse bebê é do velho. Falta pouco. Quando nascer, a gente some com o dinheiro dele e vai viver nossa vida longe daqui. A gravação continuou, cada palavra sendo como uma bomba explodindo no meio da festa. Os convidados se aproximaram, incrédulos, ouvindo Amanda confessar que o bebê não era de Marcelo, que estava roubando o dinheiro dele, que tudo não passava de um golpe elaborado. Marcelo estava com a cara de quem tinha levado um soco no estômago. Amanda, como... Posso explicar tudo. Amanda tentou desesperadamente controlar a situação, mas sua voz saía embargada, nervosa. Pode mesmo? Suelen continuou com aquela calma perturbadora. Então explica também isso. E mostrou para todos as fotos que Carlos tinha tirado. Amanda beijando outro homem. Amanda entrando e saindo de motéis com o verdadeiro pai da criança. Amanda usando cartões de crédito da empresa de Marcelo para pagar encontros românticos com o amante. E já que estamos falando de explicações, Suelen continuou, se dirigindo diretamente para Marcelo, Eduardo tem algo interessante para contar sobre aqueles exames de fertilidade que fizemos. Dr. Eduardo se aproximou de Marcelo com o profissionalismo de quem estava lidando com um paciente. Marcelo, preciso te informar algo sobre seus exames antigos. Suelen me mostrou os resultados. E infelizmente há uma informação que vocês não receberam na época. Que informação? Pelos seus exames, você tem azospermia severa. Isso significa que é completamente estéril. Não há possibilidade de você ter filhos naturalmente. A festa inteira parou. Garçons pararam de servir bebidas. A orquestra parou de tocar. 200 pessoas ficaram em silêncio total,
processando a informação devastadora que acabavam de ouvir. Marcelo olhou para Amanda, depois para Dr. Eduardo, depois para Suelen. Estéril? Eu sou estéril? Completamente. O que significa que se Amanda está grávida, o bebê definitivamente não é seu. Amanda desabou. Literalmente. Se sentou numa cadeira próxima, com as mãos no rosto, sabendo que tinha sido completamente desmascarada na frente de todos. Mas como... Por que ninguém me contou isso antes? Marcelo perguntou, ainda tentando processar a informação. Infelizmente, alguns médicos preferem culpar a mulher para não ferir o ego masculino. Dr. Eduardo explicou. É um preconceito terrível, mas ainda acontece. Suelen foi culpada injustamente durante todos esses anos. Marcelo olhou para Suelen com uma expressão que misturava choque, remorso e vergonha. Suelen, eu não sabia... Eu sei que você não sabia, Marcelo, mas sabia que estava me traindo, sabia que estava me humilhando, sabia que estava me abandonando quando eu mais precisava. A festa havia se transformado num tribunal público e Amanda era a ré principal. Os convidados olhavam para ela com uma mistura de nojo e descrença. A mulher que minutos antes era tratada como princesa, agora era vista como uma criminosa. Pessoal, Suelen se dirigiu para todos os presentes. Sei que essa situação é constrangedora para vocês também. Muitos de vocês me abandonaram quando precisei de apoio. Escolheram ficar do lado de Marcelo porque era mais conveniente. O constrangimento no salão era palpável. Carla baixou a cabeça, envergonhada. Roberto e outros sócios evitavam olhar diretamente para Suelen. Mas não vim aqui para humilhar ninguém. Vim para que a verdade aparecesse. E para que vocês soubessem que, às vezes, a pessoa que parece mais fraca é, na verdade, a mais forte. O silêncio no salão era tão pesado que dava para ouvir o barulho dos saltos das pessoas se mexendo nervosamente no piso de mármore. Amanda continuava sentada na cadeira, com as mãos cobrindo o rosto, tentando processar que toda sua farsa tinha sido descoberta da pior forma possível. Marcelo estava parado no meio do salão, olhando para todos como se tivesse acordado de um pesadelo e descoberto que estava vivendo outro ainda pior. A informação de que era completamente estéril estava destruindo não apenas sua noção de paternidade, mas toda a base do que achava que sabia sobre si mesmo. Amanda. Ele falou baixinho, mas sua voz ecoou no silêncio total. Levanta a cabeça e me olha. Ela ergueu o rosto devagar, com os olhos vermelhos e a maquiagem borrada. Pela primeira vez desde que todos a conheciam, Amanda não parecia uma mulher confiante e calculista. Parecia apenas uma pessoa que tinha sido completamente descoberta. É verdade o que Suelen está falando? Amanda abriu a boca para tentar mentir mais uma vez, mas percebeu que não adiantava. As gravações tinham sido claras demais. As fotos eram incontestáveis. E a presença do Dr. Eduardo confirmava que Marcelo realmente era estéril. Marcelo, eu posso explicar... Explica então. Sua voz saiu mais alta dessa vez, carregada de uma raiva controlada que assustou até os convidados mais próximos. Explica como você engravidou de outro homem e me fez acreditar que era meu filho. Eu estava com medo de perder você. Mentira. Suelen se intrometeu na conversa, tirando mais papéis da pasta dourada que carregava. Amanda, ou melhor, Letícia Santos, você não estava com medo de perder nada. Você estava executando o mesmo golpe que já aplicou em pelo menos 3 homens antes de Marcelo. O nome verdadeiro ecoou pelo salão como uma bomba. Letícia Santos. Amanda, nem esse era o nome real dela. Letícia Santos tem passagem pela polícia por estelionato. Suelen continuou, mostrando documentos para quem quisesse ver. Ela se especializou em enganar homens mais velhos, casados, com dinheiro. O método é sempre o mesmo. Seduzir, separar o homem da esposa e depois ficar com todo o dinheiro, apartamento, carro. Isso não é verdade. Amanda tentou se defender, mas sua voz saía fraca, sem convicção. Não é? Suelen abriu mais uma pasta. Aqui estão os nomes dos outros homens que você enganou. João Pereira, empresário do ramo imobiliário. Faliu pagando pensão de um filho que não era dele. Carlos Mendonça, dono de uma rede de farmácias. Teve depressão severa quando descobriu a verdade. Eduardo Silva, advogado. Para com isso! Amanda gritou, se levantando da cadeira.
Mas o grito dela apenas confirmou que tudo era verdade. Marcelo ficou ainda mais pálido. Quantos homens você enganou antes de mim? Marcelo, por favor, me deixa explicar em particular. Não tem mais particular. Ele respondeu friamente. Você mentiu para 200 pessoas aqui hoje. Pode falar na frente de todas elas. Dr. Eduardo se aproximou de Marcelo, percebendo que o homem estava abalado demais. Marcelo, você precisa sentar. Essa revelação pode causar um choque muito grande. Eu estou bem. Não, você não está. Como médico, posso ver que está em estado de choque. Precisa processar essas informações com calma. Mas Marcelo não queria calma. Queria respostas. Se virou para Amanda com uma expressão que ninguém tinha visto antes. O bebê... De quem é o bebê? Amanda hesitou, olhando ao redor do salão, procurando uma saída que não existia. Todos os convidados estavam olhando para ela, esperando uma resposta. É do Rafael. Ela sussurrou. Quem é Rafael? Meu namorado. A confissão caiu como um raio no meio da festa. Marcelo teve que se apoiar numa cadeira para não cair. Seu namorado? Você tem um namorado e está grávida dele? Sim. E me fez acreditar que era meu filho? Sim. Por quê? Por que você fez isso comigo? Amanda olhou para todos os rostos ao redor, vendo nojo, desprezo, decepção. Não tinha mais nada a perder. Talvez fosse hora de falar a verdade completa pela primeira vez na vida. Porque você é rico e ele é pobre, ela disse com uma frieza que chocou todo mundo. Porque você podia dar uma vida boa para o meu filho e ele não podia. Então nunca foi sobre amor? Amor? Amanda riu, mas era uma risada amarga, sem humor. Marcelo, você realmente achou que uma mulher de 12 e 5 anos ia se apaixonar por um homem de 37, casado, só pelo seu charme? A crueldade da resposta cortou o silêncio como uma lâmina. Marcelo percebeu que tinha sido usado da forma mais fria possível. Você nunca sentiu nada por mim? Senti gratidão. Você me deu uma casa boa, roupas caras, carro novo. Mas amor? Por favor. Carla, que estava assistindo tudo de longe, se aproximou de Suelen. Suelen, como você descobriu tudo isso? Contratei um detetive particular. Passei todo esse tempo investigando Amanda. Quer dizer, Letícia. Sabia que tinha alguma coisa errada. Mas por que você não contou para Marcelo antes? Suelen olhou para a antiga amiga com uma expressão que misturava mágoa e compreensão. Carla, você realmente acha que Marcelo ia acreditar em mim? Depois de tudo o que aconteceu? Depois de todos vocês escolherem o lado dele? A pergunta constrangedora ecoou pelo salão. Quantas pessoas ali tinham abandonado Suelen quando ela mais precisava? Quantas tinham escolhido ficar do lado de Marcelo e Amanda por conveniência? Além disso, Suelen continuou. Eu precisava de provas irrefutáveis. Não podia chegar aqui apenas com suspeitas. Precisava ter certeza absoluta de cada acusação. Dr. Eduardo colocou a mão no ombro de Suelen com carinho. E você conseguiu todas as provas necessárias? Consegui. Mas não foi fácil. Levou tempo, dinheiro e, principalmente, coragem para enfrentar a verdade. Marcelo se aproximou de Suelen devagar, com uma humildade que ninguém tinha visto nele antes. Suelen, eu não sei nem por onde começar a pedir desculpas. Não precisa pedir desculpas por ter sido enganado, Marcelo. Precisa pedir desculpas por ter me abandonado de forma tão cruel. Você tem razão. Eu te abandonei da pior forma possível. Te culpei por algo que nunca foi sua culpa. Durante todos esses anos de casamento, eu me senti defeituosa. Achava que tinha algum problema, que não conseguia te dar o filho que você queria. E eu deixei você acreditar nisso. Deixou. Pior ainda, usou isso como desculpa para me trair. O diálogo entre os ex-cônjuges estava sendo assistido por 200 pessoas, mas parecia íntimo demais para ser público. Era o acerto de contas que deveria ter acontecido há muito tempo. Amanda percebeu que tinha perdido completamente o controle da situação. Tentou uma última cartada desesperada. Marcelo, eu sei que errei, mas o bebê precisa de um pai. Você pode continuar sendo o pai dele mesmo sabendo a verdade. A sugestão foi tão absurda que várias pessoas soltaram exclamações de incredulidade. Você tem coragem de pedir isso depois de tudo que fez? Marcelo olhou para ela com nojo. Depois de me humilhar, de mentir, de me usar, estou pensando no bebê.
Você está pensando na pensão que eu ia pagar. Ele cortou friamente. No apartamento que eu ia dar. No dinheiro que ia continuar recebendo. Amanda baixou a cabeça, sabendo que tinha sido descoberta até no último detalhe de suas pretensões. Marcelo, Suelen se intrometeu mais uma vez. Tem uma coisa que você ainda não sabe sobre Amanda. O que mais? Ela estava roubando dinheiro da sua empresa. Tem cartões de crédito em nome da empresa que você nem sabia que existiam. Marcelo ficou vermelho de raiva. Como assim roubando? Suelen mostrou extratos bancários que Carlos tinha conseguido. Dezenas de compras caras, jantares em restaurantes luxuosos, viagens de fim de semana, tudo pago com dinheiro da sua empresa. Amanda, isso é verdade? Ela não respondeu, mas o silêncio foi confirmação suficiente. Quanto? Marcelo perguntou friamente. Quanto o quê? Quanto você roubou de mim? Amanda murmurou algo inaudível. Fala mais alto. 50 mil reais. Mais ou menos. O número explodiu no salão como mais uma bomba. 50 mil reais roubados, além de tudo que ela já tinha ganhado como namorada. Mais ou menos? Marcelo estava perdendo a compostura. Como assim, mais ou menos? Podem ter sido 60 ou 70. A frieza com que Amanda falava sobre o dinheiro roubado foi a gota d'água para muitos convidados. Algumas pessoas começaram a sair da festa, constrangidas demais para continuar assistindo àquele espetáculo. Mas outras ficaram, hipnotizadas pela magnitude da farsa que tinha sido revelada. Amanda, Suelen disse com uma calma perturbadora. Acho que chegou a hora de você ir embora. Ir embora para onde? Para qualquer lugar longe daqui. A festa acabou para você. Amanda olhou ao redor, procurando pelo menos uma pessoa que demonstrasse um pouco de compaixão. Mas todos os rostos que via mostravam apenas desprezo e nojo. Ela pegou a bolsa e se dirigiu para a saída, caminhando devagar, como se esperasse que alguém a chamasse de volta. Mas ninguém falou nada. 200 pessoas assistiram em silêncio Amanda sair da festa, da vida de Marcelo e provavelmente da cidade. Quando as portas se fecharam atrás dela, o silêncio continuou por alguns segundos, até que alguém começou a bater palmas, e outros se juntaram. E em poucos segundos, toda a festa estava aplaudindo Suelen. Não era um aplauso de celebração, era um aplauso de reconhecimento, de respeito, de admiração por uma mulher que tinha sido completamente destruída e conseguiu se reerguer de forma magistral. Suelen sorriu pela primeira vez em muito tempo. Um sorriso genuíno, de alguém que finalmente tinha encontrado paz. Os dias que se seguiram à festa foram como ondas de um tsunami emocional que atingiu a vida de todos os envolvidos. A cidade inteira comentava o que tinha acontecido naquele salão luxuoso e as redes sociais não falavam de outra coisa. Marcelo passou os primeiros dias trancado no apartamento que um dia dividiu com Amanda, tentando processar a dimensão do que tinha perdido. Não apenas o dinheiro roubado ou a humilhação pública, ele tinha perdido algo muito mais precioso, a noção de quem realmente era e do que realmente valia. Quando finalmente conseguiu coragem para sair de casa, sua primeira parada foi no consultório de Dr. Eduardo. Precisava entender melhor sobre sua condição médica, mas principalmente precisava de uma ponte para chegar até Suelen. Dr. Eduardo, preciso falar com Suelen. Preciso pedir desculpas de verdade, longe de toda aquela confusão da festa. Eduardo o olhou com a seriedade de quem conhecia bem a dor humana. Marcelo, Suelen passou por um trauma profundo por sua causa. Ela está se reconstruindo, encontrando paz. Tem certeza de que quer perturbá-la novamente? Eu só quero que ela saiba que entendi o tamanho do meu erro, que reconheço como a tratei mal. E depois? O que espera que aconteça depois? Marcelo ficou em silêncio por um tempo. Nada. Não espero nada. Só quero que ela tenha a paz de ouvir um pedido de desculpas sincero. Eduardo concordou em falar com Suelen, e para surpresa de Marcelo, ela aceitou encontrá-lo. Mas não sozinha. Eduardo estaria presente, e seria num local público e neutro. O encontro aconteceu numa cafeteria discreta, longe do movimento do centro. Quando Marcelo chegou, Suelen já estava lá, conversando tranquilamente com Eduardo.
Ela parecia completamente diferente da mulher destroçada que ele tinha deixado para trás. Suelen? Marcelo se aproximou hesitante. Obrigado por aceitar me ver. Sente-se, Marcelo. Vamos conversar como pessoas adultas. Ele se sentou, observando o rosto dela. Havia uma serenidade ali que nunca tinha visto antes. Como se ela tivesse passado por um processo doloroso, mas que a havia fortalecido de uma forma irreversível. Eu vim para pedir desculpas. Desculpas sinceras, sem tentar me justificar. Estou ouvindo. Suelen, eu destruí nossa vida por causa de uma fantasia. Achei que Amanda era tudo que eu queria, quando na verdade você sempre foi tudo que eu precisava. Ela o ouviu em silêncio, sem demonstrar raiva nem mágoa. Apenas uma atenção respeitosa. Eu te culpei por não conseguirmos ter filhos, quando o problema sempre foi comigo. Te abandonei de forma cruel, deixei que Amanda te humilhasse, permiti que você perdesse o trabalho. Marcelo, Suelen o interrompeu suavemente. Você já terminou? Não. Tem mais uma coisa que preciso dizer. Fale. Eu te amava, sempre te amei, mas não soube demonstrar esse amor de forma madura. Confundi capricho com paixão, novidade com felicidade. Suelen assentiu. Obrigada por essas palavras. Era isso que eu precisava ouvir para ter paz. Suelen, existe alguma possibilidade de... Não, Marcelo. Não existe. A resposta foi direta, mas não cruel. Apenas definitiva. Nós tivemos nossa história. Foi linda em alguns momentos, dolorosa em outros, mas acabou da forma como tinha que acabar. Como assim? Me mostrou quem eu realmente sou quando perco tudo. Me ensinou que posso me reerguer sozinha. Me fez descobrir que mereço ser amada de verdade. Eduardo sorriu discretamente, vendo a maturidade com que Suelen lidava com a situação. E Amanda? Marcelo perguntou. Souberam o que aconteceu com ela? Amanda voltou para sua cidade natal, pelo que soube, mas Rafael, o pai do bebê, não está mais com ela. E o bebê? Vai nascer e ser criado pela mãe de Amanda. Pelo menos terá uma família que pode dar amor verdadeiro. Marcelo baixou a cabeça. Todo mundo saiu perdendo nessa história. Não todo mundo, Suelen corrigiu. Eu ganhei muito. Ganhou o quê, depois de tudo que passou? Ganhei autoconhecimento. Ganhei força que não sabia que tinha. Ganhei a certeza de que posso recomeçar quantas vezes for necessário. E principalmente, ela olhou para Eduardo com carinho genuíno. Ganhei alguém que me ama pelo que eu sou, não pelo que posso dar ou deixar de dar. Eduardo segurou a mão de Suelen sobre a mesa, num gesto simples, mas que falava mais que 1000 palavras. Suelen, Marcelo tentou mais uma vez. Se algum dia você quiser tentar novamente... Marcelo, escuta uma coisa com atenção. Eu te perdoo. Perdoo tudo que você me fez. Mas perdoar não significa voltar. Perdoar significa seguir em paz. E se eu mudar? Se eu provar que posso ser diferente? Você precisa mudar por você, não por mim. Precisa descobrir quem você realmente é quando não está tentando impressionar ninguém. Dr. Eduardo decidiu participar da conversa. Marcelo, posso fazer uma sugestão médica? Claro. Procure ajuda profissional, um psicólogo. Você passou por traumas também. Foi enganado, manipulado, usado. Isso deixa marcas que precisam ser tratadas. Você acha que eu preciso de terapia? Acho que todo mundo precisa, em algum momento da vida, principalmente depois de situações como essa. Marcelo assentiu, percebendo que talvez aquele fosse realmente o caminho para se reconstruir. Suelen, posso fazer uma última pergunta? Pode. Você consegue ser feliz depois de tudo o que aconteceu? Pela primeira vez no encontro, Suelen sorriu. Marcelo, eu já sou feliz. Feliz de uma forma que nunca fui antes. Como assim? Quando eu estava casada com você, minha felicidade dependia da sua aprovação, do seu humor, das suas decisões. Agora minha felicidade vem de dentro, de saber quem eu sou, do que sou capaz, do quanto valho. E o Eduardo faz parte dessa felicidade? Faz, mas como complemento, não como base. A base sou eu mesma. A conversa foi se encerrando naturalmente. Marcelo entendeu que não havia volta, mas também entendeu que talvez não devesse haver mesmo. Suelen, obrigado por tudo que você me ensinou, mesmo sem querer. Que bom que conseguiu aprender alguma coisa. Eles se despediram na porta da cafeteria. Um aperto de mão respeitoso, sem rancor, mas também sem saudade.
Eduardo e Suelen caminharam juntos pela rua, de mãos dadas, conversando sobre planos para o futuro. Você tem certeza de que não quer tentar de novo com ele? Eduardo perguntou, mais por curiosidade que por insegurança. Tenho certeza absoluta. Algumas pontes, quando queimam, não devem ser reconstruídas. Devem servir apenas para nos levar para o outro lado. E que outro lado é esse? O lado onde eu sei quem sou. Onde não preciso me diminuir para ninguém se sentir maior. Onde posso ser amada pelo que realmente sou. Tempo depois, as pessoas souberam que Suelen e Eduardo tinham se casado numa cerimônia íntima, apenas com pessoas que realmente importavam. Nada ostensivo, nada para impressionar. Apenas duas pessoas que se escolheram por amor verdadeiro. Marcelo nunca mais se relacionou seriamente com ninguém. Fez terapia por 2 anos, aprendeu sobre si mesmo, sobre suas inseguranças, sobre a diferença entre amor e posse. Reconstruiu sua empresa, pagou todas as dívidas que Amanda tinha feito e hoje vive uma vida mais simples, mas mais verdadeira. Amanda nunca mais foi vista na cidade. O bebê nasceu saudável e foi criado pela avó, longe de toda aquela confusão. Às vezes, pessoas comentam que a viram em outras cidades, sempre atrás de homens ricos, sempre com a mesma história de mulher apaixonada e grávida. Carla e os outros amigos que abandonaram Suelen tentaram se aproximar novamente depois da festa, mas ela foi educada e firme. Obrigada, mas não preciso mais da amizade de vocês. Aprendi a valorizar qualidade, não quantidade. 2 anos depois, Suelen descobriu que estava grávida de Eduardo. A lição mais importante que ficou de toda essa história não foi sobre traição ou vingança. Foi sobre resiliência. Sobre a capacidade que todo ser humano tem de se reerguer das piores situações e sair mais forte do outro lado. Suelen provou que não importa quantas vezes a vida nos derrube, sempre podemos escolher nos levantar. Não importa quantas pessoas nos abandonem, sempre podemos escolher nos encontrar. Não importa quantas mentiras nos contem, sempre podemos escolher viver na verdade. E, principalmente, provou que o amor próprio é o único amor que nunca pode ser tirado de nós. É o único que realmente vale a pena cultivar, porque é a base de todos os outros. Hoje, quando alguém pergunta para Suelen se ela se arrepende de alguma coisa, ela responde: me arrependo de ter demorado tanto para descobrir meu próprio valor. Mas agradeço a vida ter me dado a oportunidade de descobrir. Porque às vezes perder tudo é a única forma de descobrir que a gente nunca precisou de nada além de si mesmo para ser completamente feliz. Fim da história.